Quantos de vocês resolvem problemas de escala imaginários, cara? Hoje a gente vai dar uma olhada nesse artigo aqui e esse vídeo é especial pro dev pleno. Por que pro dev pleno, cara? Porque quando tu tá no início da tua carreira, tu ainda tá descobrindo muita coisa, tá ligado? Tu só quer ver funcionar. Depois tu chega num ponto que tu começa a estudar mais a fundo as coisas. E tu entra num loop de aprender coisa nova e tu quer aplicar aquilo. Tu já é pleno, tu já sabe programar, cara. Eu quero aplicar isso aqui que eu tô vendo. Só que muitas vezes o teu projeto não tem aquela necessidade de algo que tu tá emocionado estudando, né? Então uma coisa que o pleno comete muito é over-engineering. Então vamos ver esse artigo que eu acho que vai nos dar uma boa ideia aí de como refletir sobre quanto tá num over-engineering. Deixa eu abrir o artigo. Nem sei o que é isso. Nem sabe o que é escala ou o que é over-engineering. A temida pergunta: isso é escalável? Vocês já tiveram um colega de vocês comentando isso num pull request de vocês? Cara, mas isso escala mesmo? Hein? Tu tá usando esse array aqui pra ordenar Tu tá usando esse array pra verificar se os itens estão na lista. Isso é escalável, cara? Isso não é escalável. São 10 itens, tá ligado? Ou então, o cara chega tipo assim: não, mas tu tá injetando direto a implementação daquela classe? Tu não criou uma interface pra isso? Cara, isso é escalável? Acho que isso não é escalável. Na tua classe boleto, tu implementou direto a implementação do boleto do Nubank? Cara, isso é escalável? Vai que a aplicação começa a usar todos os outros bancos. Vamos fazer um factory agora. Então, isso é escalável? É essa a pergunta aqui que ele tá fazendo, tá ligado? É uma pergunta que vocês, principalmente que a galera que tá já naquele momento pleno, vocês vão vocês vão indagar isso pros colegas sêniors e júniors, cara. Isso aqui é escalável ou não é? Se o cara pergunta se é escalável, ele é pleno. O sênior nunca pergunta isso. Não, cara, sabe como é que o sênior faz? O sênior faz assim: cara, eu faria desse outro jeito aqui no teu pull request. Ele nega o teu pull request e fala tipo assim: não, quem sabe tu faz desse outro jeito aqui que é o melhor. Mas por que é o melhor? Cara, eu faria desse jeito aqui, tá ligado? Esse jeito é o melhor, vai por mim, ele é o melhor. Não, tá, mas eu já tentei, o jeito que eu tô fazendo é o mais certo. Não, cara, assim, tu não tá vendo que o jeito que tu tá fazendo não é o melhor. Não é o jeito que eu pensei em fazer. O jeito que eu pensei em fazer é o melhor. O sênior é mais ou menos isso, entendeu? Meu código não escala, só faz rapel. Deu até um erro de aplicação pra essa tua piada, James. Deu erro mesmo. Sênior antidemocracia. What? Então vamos lá. Muitos desenvolvedores me perguntaram: isso vai dar conta de 1 milhão de solicitações por dia? Essa é uma pergunta importante, mas não quando você tem 2 dígitos de usuários ativos. Especialmente quando o mercado para o aplicativo que você está criando é de nicho. Normalmente esses problemas aqui, eles são resolvidos colocando mais máquina, né? Muitas vezes. Isso é escalável? Depende, se o teu produto atende só 90 usuários, cara, e tu tá com medo que algum dia, numa Black Friday, vai bater 10 mil usuários naquele dia, bota mais máquina, tá ligado? Vai ser mais barato do que tu ter que contratar 2 seniors pra fazer o teu software ser escalável no dia 1. Muitas vezes lançar antes é melhor. Mas enfim, depende muito de cada caso, né? Depende, a palavra que eu odeio usar, mas ainda mais agora que eu não sou mais sênior, né? Ficar falando depende. Na verdade, na maioria das vezes não consigo obter respostas completas quando faço acompanhamento com. Vamos ver o que o cara pergunta. Qual é o tamanho da sua base potencial de usuários? Seria o TAM. Isso aqui é coisinha de startup, né? O Total Addressable Market. Qual que é o tamanho total aí que tu pretende atingir se tu tivesse 100% do mercado? Seria o TAM. De novo, deu erro no Daily Dev. A pessoa que pensa isso é muito otimista. É verdade, cara, mas às vezes o dev faz essa pergunta, isso é escalável, sem nem antes pensar se existe a possibilidade de atingir 10 mil requests por segundo, tá ligado? É mais uma questão técnica mesmo. O Carlos falou aqui, ó, já tive que lidar com uma escala up to 10k de dados com React. O array não tava tancando a edição em massa nesses dados depois de 10k de 10 mil dados. O array demorava 2 milissegundos para filtrar. Passei a usar mapset. Podia ter paginado também. Funcionaria, talvez. Porque colocar 10 mil registros num map, um set, também não vai te ajudar muito, né? Aguenta 1 milhão de requests. Se tiver 1 milhão de clientes pagando, irá escalar. Pô, isso terá mais receita para cloud. Exatamente, cara. É igual implementar solução de tradução pensando que o produto vai expandir para o exterior. Cara, tá aí um bom ponto. Só que tem algumas coisas que eu sou a favor de tu começar a pensar antes da escala. Uma delas é como é que tu vai fazer a internacionalização. Então, Vamos lá, Lucas. Tu consegue. Internacionalização.
Internacionalização. Não, pera aí que vai vir. Eu não posso ver, cara. Se eu vejo eu escrevendo, eu não consigo, porque daí eu começo a ler e eu tenho dislexia, eu acho, tá ligado? Internacionalização. É isso, viu? Se eu digitar de olho fechado, internacionalização, eu consigo. Internacionalização. É só não olhar que eu consigo, cara. Internacionalização, tá? Isso é uma das coisas que eu acho que tu deve focar no início. Não assim focar, cara, mas não tem por que tu usar uma string hard-coded, tá ligado? Porque, assim, a não ser que seja um MVP e tudo mais, cara, porque esse tipo de coisa é uma das coisas que... Depois que o teu produto tá pronto, então tu tá com o teu app pronto aqui, tá ligado? Se alguém fala pra ti assim, ó, tá, vamos implementar a internacionalização agora, e tu nunca pensou nisso no teu projeto, ou tu não usa um framework que suporta isso, cara, vai ser uma refatoração que tu vai mexer em todos os arquivos, vai mexer basicamente em todas as telas do teu aplicativo. E quando tu mexe em todas as telas, fica mais difícil tu testar, fica mais difícil tu fazer rollback. Cara, tu vai complicar muito a tua vida, entendeu? Então escolher um framework ou já pensar numa arquitetura que suporta internacionalização desde o dia 1, eu não vejo isso como um problema escala imaginária, entendeu? Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que pelo menos tu é uma empresa brasileira, talvez tu queira expandir pra América Latina mesmo ali, pra qualquer país vizinho, tu vai ter que botar um espanhol, entendeu? Mesmo que tu não queira ir global. E tem gente que fala, né, global first, principalmente se tu tá criando uma startup. Então, internacionalização é uma das coisas que eu acho que eu não me importaria de colocar isso como problema de escala imaginária no início. Tem mais alguma coisa? Vamos pensar. Exato, ali ó, o Fiasco falou, né? Em Dart Swift nós tínhamos o Localization, que é nativo, você não hardcoda nada, né? E no Android também, no Android, o próprio Android ali, ele te dá as pastas de resource, e dentro da pasta de resource tu coloca tudo que tu tem ali pra português, pra inglês, e tu referencia index. Como que no código fica isso, pessoal? No código tu vai ter lá um botão, e no texto do botão, ao invés de tu botar, por exemplo, cadastrar, tu vai botar algo como btn register, ou se tu quer escrever em português, botão cadastrar. E esse botão cadastrar é uma chave que ela vai ser usada pelo teu framework ou por alguma forma de localization que vai casar é um map, tá? No fim é um map, que pode ser até um XML se tu quiser, que vai basicamente linkar. Vai linkar a key com o valor. Internacionalização é isso. Porque daí aqui, por exemplo, tu tem qual a língua, né? Qual a linguagem que tu quer suportar para aquele usuário, qual a linguagem que aquele usuário tá. E aí tu só muda a referência do arquivo que tem a internacionalização do teu sistema. Não é uma coisa muito complexa, entendeu? Outra coisa, por exemplo, que eu não vejo problema em tu fazer desde o dia 1. Se tu estiver usando um Firebase da vida no teu aplicativo. Por exemplo, tá usando um Firebase da vida. Ou tu tá usando qualquer outro serviço cloud. Cara, tenta separar essas coisas dentro de uma abstração melhor, tá? Então, ao invés de tu referenciar, por exemplo, essas classes diretamente numa view model ou na tua view, tenta criar a arquitetura do teu projeto como que tu consiga fazer isso dentro de algo mais abstrato que tu controle. Então, tu vai ter um repository, por exemplo, e esse repository vai conectar ao teu terceiro, né? Ao teu provedor de nuvem, ao teu provedor de banco de dados na nuvem. Porque daí, se algum dia tu quiser tirar o Firebase e colocar uma nuvem própria tua, tu não vai precisar mudar todas as camadas de regras de negócio da tua aplicação. Então, coisas básicas, como por exemplo, ter camada de UI, camada de domain, de negócio e camada de dados. Isso aqui é o básico, tá? E na camada de dados, tu vai ter dados de network e dados de domain, obviamente. Não precisamos entrar aqui no Clean Architecture Circle, tá? A gente não precisa necessariamente entrar em use case, entrar em entidades, isso aqui. Não necessariamente é isso que eu tô te dizendo, entendeu? O que eu quero te dizer é que se tu tocar lá no meio da tua interface, ou do teu view model, do teu controller, uma referência direta do Firebase, tu tá acoplando o teu sistema no Firebase, tá? Então tu não precisa nem ter isso aqui no dia 1. Não precisa. Mas não usa direto a implementação de um terceiro, que tu pode quebrar a cara depois. Outra coisa que eu não vejo como problema e pensar em escala, cara, é logs. Tem um sistema de logs.
Tu tem que ter um sistema de logs, desde o dia 1, porque é assim que tu consegue identificar quando tu tem um problema. E esse é o tipo de coisa que a gente deixa por último no projeto, e quando a gente vai fazer, a gente esquece, ou a gente não faz, e depois quando for tentar fazer, vai ter que refatorar tudo, tá ligado? Enfim, referências para a biblioteca só em um arquivo separado, nunca em código de negócio. Exatamente isso, cara. Isso aí tudo bem, entendeu? Tu pegar e falar pro teu colega, cara, does this scale? Então tem duas coisas que a gente pode focar no isso escala. A primeira é performance. Esse serviço, ele suporta 10 mil requisições por minuto, por segundo, ele suporta isso. Então a gente tá falando mais da capacidade do teu serviço suportar uma escala. E a outra coisa é a escala do projeto, que é um outro momento que eu vejo muito os devs plenos chegar. Cara, mas isso aqui que tu fez realmente escala? Então voltando aqui, primeiro ele fala, né, qual é o tamanho da sua base potencial de usuários. Então a gente tá falando de performance de um serviço. Qual é a taxa de crescimento projetada na sua base de usuários? Também tem a ver com performance de serviço. Quantas solicitações por dia por usuário em média? O que um usuário avançado de 99% fará com seu aplicativo? Vocês estão vendo essas perguntas aqui? Essas perguntas, cara, elas são essenciais numa entrevista de System Design. Vocês me perguntaram esses dias, Lucas, onde é que tu estuda System Design? Eu sempre falei, cara, eu devo ter achado um indiano explicando no YouTube e foi essa a minha referência. Mas uma das coisas que o indiano me falou foi o seguinte: numa entrevista de System Design, tu começa perguntando. A mesma coisa vai acontecer numa entrevista de estrutura de dados e algoritmos, tá? Tu começa perguntando. Quantos registros são? É só pra mim trabalhar com números primos? Quantas requisições a gente vai receber? Esse tipo de pergunta aqui são as perguntas que tu faz numa entrevista de System Design. Então já fica a dica pra vocês aí. O que você precisa armazenar e quanto desse material, dados, são dados, imagens, etc, né? Qual é o tipo de informação que tu vai armazenar? E isso vai fazer tu decidir se você vai usar um S3, o CDN, o que tu vai usar. Quanto você planeja cobrar pro usuário? Quantos seus concorrentes cobram, né? E a lista continua. Bom, aqui ele focou muito em startup, ele falou menos de termos técnicos. Eu tava achando que esse artigo ia vir nos termos técnicos nos quebrando. Mas não. Meu ponto não é que você não deva se preocupar com escala. Meu ponto é que quando você não tem ideia se a adequação do produto ao mercado, o market fit, né, que eles falam, o product market fit, você não tem uma estratégia de entrada no mercado e não tem uma base de clientes existentes ou em crescimento, né? Se preocupar com escala da mesma forma que o Google, Meta, Netflix e outras grandes aí e-commerces, né, legais, não é útil tu fazer isso. Pare de se preocupar com dívidas tecnológicas potenciais, se você tiver sucesso. Então ele tá falando aqui de tech debt, né? Dívidas técnicas. Tech debt. Dívidas técnicas, cara, é basicamente quando tu implementa algo que funciona. Tá funcionando. Isso é dívida técnica. Dívida técnica não é bug. Resolver um bug não é uma dívida técnica. Tu tem que resolver a porra do bug. Dívida técnica é quando algo tá lá, tá em place e ele funciona, só que tu não escala. Isso é uma dívida técnica, né? Internacionalização ou teu software não ter internacionalização pode ser visto como uma dívida técnica. Principalmente se tu começar a meter um monte de if português. If português, cadastrar. Else, register. Aí é uma dívida técnica real, tá ligado? Cansado desse erro já que tá aparecendo aqui pra mim. Não utilizar else, Lucas, é verdade. Cruz, ratei, cara. Se tiver sucesso, você poderá pagar para contratar pessoas para consertar. Se não, a dívida é anulada. Descarte o projeto e siga em frente. Tá a dica do cara aí pra vocês, meu. É o Dev CEO Pio que ele mandou. Cara, o melhor desses artigos sempre são os comentários. Então o cara fala aqui, ó. Quando o Google, a Meta, o Netflix, etc. Começaram, também não existia aí as redes sociais, o marketing digital que a gente conhece hoje, né? Agora, no dia de hoje, né? Às vezes, somente às vezes, tu tem apenas uma chance. Tu não pode refazer as coisas. No option to waive non-optimized costs. No option to save face after being hacked. Então, basicamente, ele tá dizendo que, tipo assim, cara, tu não tem opção de ter que esperar pra ter um custo de algo não otimizado. Tu não tem opção de ter que esperar ser hackeado pra focar em segurança, né? Quando o teu produto ganhar tração, tu pode ir de 10 usuários para 1 milhão numa janela de tempo aqui de 1 ou 2 meses. O cara é otimista, né, meu? É por isso que os fundamentos são cruciais. Tu não precisa ficar pensando demais sobre algo, mas construir algo com plano, ao invés de simplesmente codar com alegria.
Fuck you, great name and yes. Cara, eu acho que o que esse cara tá querendo dizer é basicamente o que a gente falou aqui, né? Tem alguns fundamentos que são essenciais. Qual outro fundamento é essencial que tu vai ver em qualquer entrevista de system design, mesmo que o entrevistador te fale tipo assim, não, vão ser só 100 requisições. Cara, tu ter uma fila de processamento. A gente pode concordar com isso? Uma fila de processamento é meio que um fundamento essencial, certo? Isso é um fundamento essencial que tu tá desenvolvendo uma API. Tu não vai nunca, por exemplo, ter uma base de dados, essa aqui é a tua base de dados, né? Tu não vai nunca ter ela conectada direto na tua API. Tu não faz isso, certo? Se alguém fizer isso aqui, tu pode falar, isso escala? Porque tu tá falando basicamente, cara, de um fundamento, entendeu? Vocês concordam com esse ponto que eu tô trazendo? O título do artigo era The Dread, Does This Scale? Então, basicamente, é tipo assim, Getting the Wrong Idea from the Conference Talk You Attended. Cara, esse livro é muito bom, né? Getting the Wrong Idea from the Conference Talk You Attended. Porque normalmente a galera vem cheio de ideias de refatoração, né? De como escalar o sistema depois de uma conferência, né? Depois de uma palestra. O cara assiste uma palestra, hoje em dia o cara assiste um vídeo no YouTube, chega no time e fala, cara, a gente precisa refatorar isso aqui. Não escala da forma que a gente tá fazendo. Então, basicamente, ele tá criticando aqui quem vem perguntar direto, isso escala? Isso que tu tá fazendo aí escala? E tu estaria resolvendo um problema de escala imaginário, né? É interessante, assim, eu achei que o cara ia desenvolver mais, tá ligado? Meio que me decepcionou. Então, tem um artigo original aqui, um artigo um pouco maior, que a gente pode ler por cima. Dívida tecnológica e monolitos. Cara, só falta ele falar de monolitos, que monolito não escala. Essa aqui é uma outra bobagem. Tentaram te empurrar aí microservice goela abaixo, cara. É isso que tentaram fazer. Pra dev em 2022, qualquer problema era microservice. Vamos colocar um microservice nisso. Monolito versus microservice. Vamos começar com a arquitetura monolítica. A explosão de microservices na prática de desenvolvimento de software nos levaria a acreditar que monolitos devem ser 100% evitados. Muitas vezes ouço de empresa de muito sucesso que no 10º ano de operação eles começam um projeto massivo para desmembrar seu monolito em Ruby ou Python. É verdade, cara. Vamos migrar esse monolito para microservice. Não, agora vamos migrar os microservices para monolitos. Não, agora vamos mandar para nuvem. Não, agora vamos remover da nuvem. E assim a gente continua mantendo os nossos serviços aí em pleno 2024. Qualquer coisa o cara quer meter um DDD, microservice e um Kafka. Os Cavaleiros do Apocalipse de quem acabou de ver o tutorial. Mandou bem nessa. Também vi organizações menores muito antes em seus ciclos de vida, desmembrarem cada pedaço de código em um microserviço para evitar esse problema de 10 anos depois. Cara, isso é muito, muito verdade. Tá, agora o cara veio. Esse artigo aqui que o cara referenciou não foi escrito pela mesma pessoa que escreveu aquele artigo bosta aqui, né? Esse é o Vicente e esse aqui é o Eli. Não. É que não é o mesmo, cara. É que não é a mesma pessoa, tá ligado? A gente leu o cara que compartilhou o artigo massa. E ele basicamente, tipo assim, resumiu de uma forma muito tosca, cara. Que perda de tempo. Ainda bem que a gente pulou aquelas partes lá. Eu acho que monolito, eu acho que um monolito é realmente benéfico no início da vida de um serviço. Há uma grande vantagem em construir tudo em uma única caixa. Na verdade, cara, isso não é no início do serviço. Tem coisas que faz sentido tu manter numa única caixa. Basicamente é isso. É disso que se trata, entendeu? Cara, depende, tipo assim, ó, tem projetos, por exemplo, quando que um monolito deixa de fazer sentido? Quando tu vê que tu tá tendo mais custo em escalar ele do que tu teria com microserviço. É basicamente isso. Quando partes desse teu monolito precisam escalar de maneira individual. Então tu tá pensando aqui em tudo, cara. Pode ser escalar em termos de recurso, pode ser escalar em termos de manutenção. Tu quer dividir os times e ter mais controle. É isso, entendeu? Então tem a escala tanto em termos de time, que tu quer diminuir o número de manutenção que tu dá, a complexidade. Tu quer organizar a tua arquitetura, a tua empresa em mais verticais. Tu não quer que uma vertical impacte o serviço do outro. Então pode ser uma questão de escala de pessoas, que o monolito pode começar a te trazer problemas, que tu pode contornar também, com regras, com testes, com várias questões, com módulos. Mas basicamente tu quer fazer o deploy, quer dividir em mais deploys. Então o que eu quero dizer é que nem sempre o monolito, ele é um passo para um microserviço. E por isso, muitas vezes, se a tua startup for ter sucesso, já começa direto no microserviço. Tu
pode aguentar muita requisição sendo monolito, cara. Vou dar um exemplo do DHH, né? Basecamp Monolith. Então, Basecamp é uma das empresas aí que defende o monolito, né? E até mesmo o DHH postou esses dias um artigo. Como se recuperar de microserviços. Ele fala que eu não vou negar que pode haver casos em que uma arquitetura de microserviços primeiro faz sentido, mas acho que são poucos e distantes entre si. A grande maioria dos sistemas é muito melhor servida ao começar e permanecer como um monolito majestoso. Então tem empresas que vão começar com monolito e nunca vão precisar sentir a necessidade de ir para um microserviço, cara. E na verdade muitas delas migraram para um microserviço por uma onda aí de tentar te engolir por goela abaixo, tá ligado? Talvez quando você atingir a escala da Netflix ou da Amazon, haja áreas em que isso comece a fazer sentido. Mas lembre-se de que até mesmo empresas como GitHub e Shopify executam seus principais aplicativos como monolitos com milhões de linhas de código e tem milhares de programadores colaborando neles. Outra coisa que as pessoas, elas ignoram, elas não entendem que o negócio delas, o produto delas, nunca vai escalar como a Netflix, como o Google e como a Amazon escala, tá ligado? Tu nunca vai ter a escala deles. Eu diria que 90% dos produtos da internet não vão ter essa escala, não vão precisar ter essa escala, não vão ter a demanda necessária, cara. Escalabilidade é igual investimento na bolsa, só pensa quando tá sobrando grana, problema de rico, fora isso é MVP e Go Horse. Cara, eu diria que não é só pra MVP e Go Horse, tá ligado? Eu diria que, tipo assim, cara, pensa só, GitHub, Shopify, todos eles têm partes que ainda são monolitos. O Booking tem partes que ainda é monolito, tá ligado? Então, tipo, tu nunca vai chegar nesse nível, de um Google. Por que tu tá falando em microserviço, tá ligado? Vamos ver o resumo, então, disso tudo. Precisamos parar e nos perguntar quais são os benefícios reais que estamos obtendo ao reescrever código funcional ou otimizar logo no início usando a tecnologia certa. Quando seus engenheiros estão pressionando para reescrever sua pilha de serviço em Rust, porque todo mundo ama o Rust, ou migrar seu serviço de testes de Jest para Mocha, pare e considere o valor real obtido primeiro. No final das contas, o velho Go Horse tá certo. O negócio é botar o mais rápido possível em produção, tá errado, mas tá funcionando. Parece que eu já ouvi isso antes, cara. Tá errado. Botamos em produção, botamos. Tava errado? Tava. Mas tava funcionando.